E eu estou aqui para passar por ela. Eu acredito que você também está nessa fila para passar por ela. Eu estou. Aleluia. Estamos, irmãos, diante de uma palavra que nós já conhecemos. Nós sabemos que Deus, Ele deu seu Filho para morrer. Por amor a mim, por amor a você. Tudo que Deus fez foi por amor. Deus sempre amou o povo. Quando você inicia a leitura, desde o início da palavra, lá em Gênesis, você vê que Deus amava o povo. Deus amava tanto o povo que Deus sempre estava levantando alguém para tirar o povo da escravidão. Porque por Deus amar, Ele não quer ver ninguém escravo. Então Deus, Ele está sempre levantando alguém para estar tirando o povo da escravidão e conduzindo o povo ao lugar que Ele quer nos levar. Mas como ninguém vai chegar ao lugar que Ele quer levar sem aprender, sem entender, sem perder algumas coisas no caminho, Ele vai estar sempre levantando alguém para estar direcionando o povo. Mas quando nós iniciamos a leitura no livro de Mateus, nós vamos ver em Isaías, a leitura de Mateus, nós vamos ver cumprir-se a profecia do profeta Isaías, quando ele diz: um menino nascerá, e esse menino se chamará Emanuel, Deus conosco. E quando nós lemos a leitura em Mateus, nós vamos ver se cumprir aquela profecia que foi dita em Isaías, quando Jesus, Ele vai nascer, aleluia, criado, gerado do Espírito Santo, aleluia, e Maria sua mãe, seu pai José, aleluia, glória a Jesus. E aquele menino, ele vai crescer agora em graça e conhecimento. Quando esse menino nasce, ele nasce com uma grande missão. Qual é essa missão? Morrer. Ah, mas a missão de Jesus era só morrer? Não, Jesus tinha ministério. E no meio da caminhada, até se cumprir a verdadeira missão, Ele vai ensinar, Ele vai libertar, Ele vai curar, Ele vai transformar histórias, Ele vai mudar, aleluia, vidas, até se cumprir sobre a vida dele aquilo que Ele veio em terra para fazer. A Bíblia vai nos falar que Jesus agora vai crescer em graça e conhecimento. Antes de Jesus iniciar o seu ministério, alguém já está pregando, alguém já é levantado, está preparando o caminho. Quem é este homem? João Batista. João Batista não tinha uma vida fácil. João Batista não vivia da forma que ele queria. Ele vivia, aleluia, para agradar a Deus e preparar o caminho do Salvador. E a Bíblia vai nos falar que Jesus agora vai cumprir regras, protocolos. Quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que João Batista agora vai batizar Jesus. Jesus, após ser batizado, o Espírito vai lhe conduzir ao deserto. E quando eu entendo que o Espírito conduz Jesus ao deserto, eu entendo que Jesus está sendo preparado para iniciar o seu ministério. Porque você vai ver na palavra que Jesus, depois que ele sai do deserto, ele vai iniciar o seu sermão. Depois que Jesus sai do deserto, Jesus começa a preparar os seus discípulos. Jesus, depois que sai do deserto, Jesus começa o seu ministério de cura. Jesus começa o seu ministério de libertação. Jesus começa o seu ministério de ressurreição. Porque o ministério de Jesus também trouxe vida ao que estava morto. Aí quando nós agora nos deparamos com essa mensagem que nós lemos, aleluia, eu entendo que há um preparo, aleluia, para se iniciar uma, aleluia, chamada ministerial. E quando Jesus entra no deserto, que talvez para muitos seja cenário de morte, porque se eu perguntar agora quem quer ir lá, ninguém quer ir. Quem quer passar por lá, ninguém quer passar por lá. Aleluia. Porque entendemos, alguém colocou na nossa mente que deserto é cenário de morte, é cenário de aperto. Mas é bem verdade que se não houver aperto, não há crescimento. É bem verdade que se não houver deserto, também não chega o tempo da bonança. Jesus nos ensina isso. Quando Jesus entra naquele deserto, Jesus vai estar de cara com o seu pior inimigo. Quem era o pior inimigo da obra? Quem era o pior inimigo de Jesus? Satanás. Porque às vezes achamos que temos inimigo. Nós só temos um inimigo em nós. Porque por ele querer aquilo que não lhe pertencia, Jesus falou: eu vou cortar o mal pelas raiz. Você não vai ficar aqui. Porque o que é meu eu não divido. Oh, aleluia! O que é meu eu não compartilho. A glória era de Deus. Mas o adversário disse: eu vou colocar um trono acima. Aí falou: não, vou cortar o mal pela raiz. Aqui não vai crescer, não. Aqui não cresce esse mal, não. Então o que é que Deus vai fazer aqui? Vai expulsar ele de lá. Então para ele não tem mais jeito. Mas aí fica uma lacuna vazia. Porque quem era ele? Lúcifer, anjo de luz, maestro, adorador, decamante chorava na gaçura, ele decamante chorou. E aí agora o que é que Jesus
e façamos o homem, uma reunião, a nossa imagem e semelhança. É Jesus dizendo: eu vou suprir. Aleluia. Aleluia. Para alguém não teve jeito, mas Jesus disse: para esse que eu vou fazer agora vai ter jeito. Aleluia. Vai errar, mas tem jeito. Vai cair, mas tem esperança, tem jeito. Aleluia. Vai até desanimar, mas tem jeito. Se me chamar, tem jeito. Então é por isso que tu tem um inimigo hoje que não te aceita na adoração. Tu tem um inimigo hoje que não te aceita na presença. Tu tem um inimigo hoje que não quer te ver orando. E esse inimigo não é carnal. Esse inimigo é espiritual. É por isso que ele tenta o tempo todo te parar. Meu Deus. Ele quer fazer você desanimar. Oh, Espírito Santo. Cenários improváveis ele quer te mostrar. Quando Jesus vem em terra, ele vem para isso mudar. Ele vem para mostrar que jeito ele tem para dar, se você acreditar. Aí Jesus agora vem, passa pelo processo do deserto. Aleluia. O inimigo, quando vai atacar alguém, não pense que o inimigo, ele não sabe exatamente onde atacar, ele sabe. Primeiro que Jesus, quando entra naquele deserto, ele entra com propósito, porque não adianta também você entrar num processo sem propósito. A porta do milagre vai até se abrir para você se você entrou nesta campanha com propósito. Glória a Deus. Aleluia. Porque jejum sem propósito é dieta. Então, se foi 21 dias de guerra, depois da guerra tem que vir a vitória. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu aprendo que quando eu renuncio, eu recebo. Aleluia. Eu aprendo que quando eu me dedico para Deus, Deus tem algo dele para liberar. Aleluia. Então Jesus entra 40 dias e 40 noites sem comer. O adversário sabe que ele está com fome. Porque Jesus estava aqui, irmão, em carne e osso. Ele veio como um homem, ele deixou sua glória lá, mas veio aqui. Por que Jesus hoje é o nosso advogado e nos entende? Porque ele chorou como você chora e eu choro. Ele foi caluniado como nós somos caluniados às vezes. Ele foi afrontado como às vezes nós somos. É por isso que ele está lá em cima como nosso advogado. Aleluia. O Espírito consola e o advogado defende. Diz assim: eu sei o que ela está passando. Eu sei o que ele está passando, porque quando eu estive lá, eu também passei. Eu sei que a guerra é travada, mas ele disse assim: ó, eis que eu estou convosco. Todos os dias. Ele não escolheu o dia para estar com a gente, não. Ele está dizendo: é todo dia, é toda hora. Se você acredita que eu estou contigo, todo dia eu estou contigo. Até a consumação do século, eu estou com a igreja. Com fome no deserto, aí o adversário diz: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou oferecer para ele o que eu acho que ele precisa, ou o que eu acho que vai fazer ele negar comida, porque ele está com fome. Então automaticamente quando ele vem comida, eu vou usar a palavra, porque aí vai ficar mais fácil para mim usando a palavra. Entenda, os golpes do inimigo são golpes certos. É por isso que é uma necessidade de a gente ter o discernimento, de estarmos com a nossa visão ampla para saber quando é ele que está atuando em determinadas situações. Porque tem situações, irmãos, que é o próprio Deus querendo nos provar. Ah, mas Deus prova, alguém prova. Aleluia, não existe algo que ele não vai nos dar, algo que a gente não possa suportar, mas tem situações que Deus nos prova sim. E aqui, nessa situação, foi o adversário. Ele usa a palavra para querer fazer com que o mestre venha se alimentar. Jesus usa a palavra e diz assim para ele: meu filho, eu sei porque eu estou aqui. Eu não vim para deserto à toa, não. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei porque eu entrei nessa campanha. Eu sei porque eu tenho 21 dias sofrendo a retaliação da carne, de não poder comer o que eu quero, beber o que eu quero, dormir como eu quero, fazer o que eu quero. Isso é convicção de quem entra em uma batalha para sair vitorioso. Aí Jesus olha para ele e diz assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Aleluia. O inimigo vai embora, o inimigo não vai, o inimigo permanece. E tem uma coisa: o inimigo ele é perseverante. Quando ele tem um foco, ele luta sobre aquilo. E é por isso que nós precisamos ter uma visão
Eucaristia. Ele continua. O que é que ele vai fazer aqui agora? Vai querer oferecer a Jesus aquilo que já é dele. Porque quando eu leio em Gênesis, eu vejo que Deus criou tudo. E se eu sou filha de Deus, eu também tenho direito. Porque filho é herdeiro de pai. Então se Deus fez, Jesus é filho, já tem direito. Então como é que Satanás quer oferecer para alguém aquilo que já é de alguém por direito? É só você comparar dois mais dois, a conta não vai bater errada. Então ele vai querer levar Jesus do alto e querer oferecer para Jesus grandezas que já pertencem a ele. Jesus, epa, tu quer adoração, rapaz? Tu saiu de lá querendo adoração, tu veio para a terra querendo o que tu não merece? O que tu não tem direito está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, só diante dele eu me dobrarei, só a Ele adorarei. Tu não vai ter adoração, não. Aleluia. E por fim ele vai até o mestre e diz assim: se joga daqui para baixo, porque está escrito que o Senhor enviará anjos ao seu respeito. E aqui vai doer um pouquinho, porque Jesus, sendo filho de quem era, podia ser jogado. Mas só que tem muita gente contando com o livramento que não vai ter. Porque realmente o inimigo está usando a palavra e dizendo que é para eu me jogar. Mas se eu não me for a palavra, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu sei que vai me prejudicar, por que eu vou fazer? Se eu sei que está errado, por que eu vou me envolver? Meu Deus. Se eu sei que Deus não vai, eu não tenho a aprovação de Deus. Porque às vezes a gente quer buscar a aprovação de Deus naquilo que Deus já reprovou, aquilo que Deus não assinou. Aí Jesus agora vai fazer assim: ó, realmente está escrito que ele vai enviar uns a meu respeito, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu sei que se eu me jogar daqui eu vou me prejudicar, e eu fizer, talvez Deus não venha interceder por mim. Então ele diz: está escrito, e ele não faz. O inimigo entende que para ele ali não tem mais o que ser feito. Jesus sai, inicia sua trajetória. Jesus começa a pregar o sermão. O primeiro sermão de Jesus foi um sermão duro, mas mesmo assim teve aqueles que estavam ao lado dele recebendo a palavra. Porque a palavra, ela dá vida. A palavra tem direção. A palavra edifica. A palavra, ela é fiel naquilo que ela tem que ser. Mas quando nós nos deparamos com o texto que lemos, a Bíblia nos conta uma história de uma mulher, mas Jesus aqui. Jesus já tinha, aleluia, passado por Cafarnaum. E em Cafarnaum tinha um centurião. E aquele homem tinha um homem enfermo na sua casa, o servo. E aquele centurião, ele estimava aquele servo. E aquele homem estava doente a ponto de não poder ir buscar a própria cura. E aqui eu já quero te dizer que tem portas de milagre que se abrem por intermédio de uma palavra liberada por ele. Meu Deus, Jesus. Aquele homem que estava enfermo não podia ir. Talvez você está aqui, mas tem alguém na sua casa que está precisando. Talvez você não está nem aqui buscando por você, está buscando por um parente, por um filho, por um marido, pelo vizinho, por alguém. Porque talvez você olhe para você: não, Senhor, a minha prova, o que eu estou precisando até dá para esperar, mas tem alguém que está precisando mais de socorro do que eu. Então aquele centurião agora, ele toma um posicionamento, porque ele não queria que o seu servo morresse. Então ele agora vai se levantar, ele vai enviar homens, ele vai ao encontro de Jesus, porque ele sabe que a fama de Jesus já está circulando. Ele sabe que Jesus cura, ele sabe que Jesus liberta, ele sabe que Jesus cura a cegueira, ele sabe que Jesus dá vida ao que está morto, ele sabe que Jesus cura câncer de 12 anos, de camanchorava na graça. Ele sabe que Jesus entrou na casa de um homem e pegou uma menina que estava morta e deu vida a essa menina. Ele já sabe que Jesus está passando, e quem sabe que Jesus está passando não fica perdendo tempo para ele como dele. Toca nele, fala com ele, de camanchorava na graça, porque uma vez que ele passar, algo ele vai liberar. Aleluia. Você não vai ver na Bíblia, em momento nenhum, em passagem nenhuma, que Jesus entrou em um lugar e ele não fez nada. Você não vai ver. Ou ele ensinou, ou ele curou, ou ele libertou. Alguma coisa aconteceu, porque Jesus não andava sem propósito. Quem às vezes quer andar sem propósito é o homem. Mas Jesus, aonde ele ia, já tinha algo lá esperando por ele. Jesus era alguém de obra. Jesus era alguém, aleluia, que já estava preparado para uma grande obra.
E ele também entende que, pela situação dele, ele não é digno de receber Jesus na sua casa. Aí Jesus olha para ele e ele vai dizer: Jesus, libera uma palavra. Eu nem preciso que o Senhor venha, não, porque eu sei do teu poder, Senhor. Aleluia. Eu entendo que quando o Senhor quer fazer, o Senhor não precisa nem ir, é só uma palavra liberada. Se o Senhor liberar a palavra agora, tem livramento, trabalho, sério. Se o Senhor liberar a palavra agora, tem fechamento de sepultura. Se o Senhor liberar a palavra agora, alguém levanta da cama, tem camanchona na mão da graça. Se o Senhor liberar a palavra agora, alguém deixa a cadeira de roda. Se o Senhor liberar a palavra agora, a enfermidade cai por terra. Basta uma palavra tua. E o meu servo será curado. Porque eu tenho homens ao meu comando, eu mando ir, eles vão. Eu mando eles ir, eles vêm. E com o Senhor não é assim. Com o Senhor, para subir tem que descer. Com o Senhor tem que ter humilhação. Com o Senhor tem que saber como chegar. Então eu já estou aqui, não vim nem pedir por mim, Senhor. Mas tem alguém lá em casa que está precisando. Eu não posso deixar essa pessoa morrer. Libera uma palavra, Jesus. Libera uma palavra, porque eu podia me ligar, porque não é meu, não é dos meus, não é para mim. Mas eu vim porque eu sei que o Senhor faz, porque o Senhor ama. E o Senhor não escolhe quem o Senhor quer curar. O Senhor não escolhe quem o Senhor quer libertar. Por isso que eu vim, porque eu sei que o Senhor não faz essa missão. Então libera. Aleluia. E o Senhor libera uma palavra. E a palavra liberada, ela vai entrar onde ela tem que entrar. E quando aquele homem chega em casa, o seu servo está curado. Mas Jesus olha para aquele homem e diz: nem toda Israel nunca viu uma fé como essa. Fé de crer, não que eu possa ir, mas liberar uma palavra. Porque nós queremos ver para crer. Aquele homem disse: eu não quero ver, eu quero que o Senhor só libere a palavra. Porque eu sei que se o Senhor liberar a palavra, ninguém atrapalha, ninguém impede. Terminando essa obra que Jesus fez, ele agora no outro dia, ele vai com seus discípulos e a multidão a uma cidade chamada Naim, situada na Galileia, uma cidade pequena. E naquele lugar, enquanto Jesus está liberando a palavra em Cafarnaum, para alguém que está doente em casa, em Naim tem alguém que está perdendo alguém. Enquanto Jesus está curando, liberando a palavra para alguém que está sofrendo, em Naim tem alguém chorando porque alguém morreu. E naquele tempo as viúvas, elas eram mulheres totalmente desprovidas. Então automaticamente aquela mulher era viúva, já tinha perdido o marido. A única esperança dela agora é o filho. Por quê? Se ela tem filho, ela vai depositar toda a sua expectativa. Ela vai criar aquele menino para que ele possa crescer e lhe auxiliar. Só que de repente, aquela mulher perde dois apoios: o financeiro e o emocional. E ela se vê agora perdida, porque ela não vai ter mais recurso e está com o seu emocional abalado, porque perdeu o seu, aleluia, seu filho e já tinha perdido o seu marido. Para a sociedade, aquela era uma mulher totalmente desprovida, porque para a sociedade ela já não tinha mais nada. E enquanto o cortejo é preparado, carpideiras chorando. Quem são carpideiras? Mulheres que recebem para chorar. Pessoas que às vezes nem estão sentindo a dor, mas estão ali do lado fingindo que está chorando. E aquelas mulheres agora estão acompanhando alguém que vai enterrar um sonho. Vai acompanhar alguém que já está determinada a enterrar um projeto. Projeto de vida. Só que o que me chama a atenção é que Naim não tinha cemitério. Naim não tinha sepultura. Para enterrar ela tinha que sair de... Por isso que eles estavam já se conduzindo à saída de Naim. Só que enquanto alguém está se preparando, chorando, dizendo: eu não vou mais. Enquanto alguém está chorando, se preparando para enterrar, dizendo: não quero mais, não vou mais, não faço mais, não tem jeito mais, Jesus está dizendo: eu estou chegando. E tem uma porta aberta, e não vai ser de Camanchorabá. Eu não vou deixar nem você sair de Naim. Porque se a sepultura está fora, eu vou chegar dentro. Se você está pensando que você vai ter que sair da porta de Naim, minha filha, para enterrar aquele projeto,
perda dói, não importa qual seja ela, dói. Então aquela mulher estava triste. E o que mais me chama a atenção nessa palavra, sabe o que é? Que Jesus, quando ele vem, ele não erra quem ele vem ao encontro. Isso é lindo de se ver. Toda vez que Jesus ia ao encontro de ninguém, ele ia diretamente, ele não ia terceiro, porque Jesus não manda recado. Jesus não manda em direta, Jesus é direto. Quando Jesus ele vem ao encontro de alguém, ele vai diretamente à pessoa que precisa. Jesus não foi até a carpinteira. E Jesus também não foi direto ao alvo que era o menino. Jesus foi até a mãe. Aleluia. Jesus olhou para aquela mulher e olhou ela por dentro, não foi por fora. E disse a ela: mulher, aleluia, ainda não está na hora de você enterrar este menino. E eu entendo aqui que toda vez que alguém for enterrar algo, que não está na hora de enterrar, meu Deus vai enterrar. Deus. Ele vai entrar na situação e não vai deixar a coisa se concretizar. Aleluia. Para aquela mulher não tinha mais jeito. Para aquele povo não tinha mais esperança. Mas Jesus chegou para dar jeito naquilo que alguém achava que não tinha jeito. É Jesus dizendo: você pode até achar que não tem jeito, mas antes de você sair da porta para fora, eu vou te interceptar. Aleluia. E quando Jesus olha para aquela Aleluia. mulher, ele diz para aquela mulher assim: olha, não chores, porque nada está perdido. Glória a Deus. A porta da sepultura está fora. Mas como ainda não está no tempo de enterrar, eu entrei dentro. Para impedir que você saísse para enterrar o que ainda não está no tempo de Meu enterrar. Deus, de poder e glória. Não está na hora do menino morrer. Não está na hora do projeto parar. Não está na hora do vassoura. Não está na hora da oração parar. Não está na hora da oração parar. Não está na hora de você parar. Não está na hora de você desistir. Não está na hora de enterrar esse menino. Ainda tem projeto para a mãe. Tem um projeto para o filho. Esse menino ainda anda. Esse menino ainda come. Esse menino ainda cresce. Esse menino ainda trabalha. Não está na hora de enterrar. Levanta, menino. Jesus está dizendo: eu vim hoje abrir porta para projeto que está morto. Qual é o projeto, hein? Tu não vai precisar sair de lá, porque lá fora tem alguém já esperando. A cova aberta. E alguém está lá fora só esperando. Cadê que não chega? Aí Jesus está dizendo: vai ficar esperando, porque não vai chegar. Aleluia. De calma, Marta. Se me diga. A cova estava aberta e alguém estava esperando. Cadê que não chega? Cadê esse menino que vai ser enterrado? Já pagou o velório, já pagou a chandeira, sombra, já pagou o enterro. Jesus está dizendo: eu vim paralisar o velório, eu vim fechar a sepultura nesse pecamento, choramai. Eu vim parar cortejo aqui neste lugar. Não vai ter morte, não vai ter enterro, não vai ter velório, porque eu estou chegando em Naí. Como que o homem abriu meu peixe? Tu és lindo, Pagou, mas vai ficar esperando, porque não está na hora. Não está na hora. meu Deus. Não está na hora. Não está na hora de parar de adorar. Não está na hora de parar de caminhar. Não está na hora de parar de orar. Não está na hora de amar. Não está na hora. Não chores. Aleluia. Aí talvez quem vê Jesus falar assim: não chore, diz assim: como é que ele disse para essa mulher não chorar? Será que ele não está vendo que isso aqui é um velório? Será que ele não está vendo que não tem mais jeito? Meu Deus. Esquife, caixão aberto. Que hoje caixão fechado, era esquife porque era caixão aberto. Estavam carregando um esquife. O menino estava atado, todo mundo chorando. Porque quando não se pode fazer nada, a única coisa que resta é chorar. Está cheio de gente assim, né? Deus está dizendo: quando o teu recurso acabar, quando daquela mulher eu vou entrar. Porque aquela mulher lutou quando pôde, mas quando o recurso dela acabou, acabou de chorar, mas Deus está dizendo: eu vou entrar com recurso na vida de pessoas. Eu vou entrar com recurso, viu? Eu vou entrar com o recurso que tu precisa. Mas tu não vai enterrar nada. Oh, glória
dizendo não chore, está dizendo eu cheguei para resolver. Glória a Deus. Aleluia. Quem está dizendo não chore, está dizendo eu vim alegrar você. Glória a Jesus. Eu vim trazer esperança para você. Aleluia. Eu vim te dizer que eu vim te interceptar na porta. Sabe por quê? Eu não deixei você sair de Naim, porque a cova está lá fora. E eu não quero que você chegue até lá. Então eu já estou chegando aqui mesmo. Eu estou entrando aqui mesmo na cidade. Aleluia. Porque se dentro da cidade não tem cemitério, é porque não é para ter morte. Eu não quero morte aqui. Então eu já estou entrando com o meu recurso, porque eu sei que você não tem. Até a esperança tu já perdeu, porque já lutou tanto. Mas porque o Senhor não chegou, porque tem situações que eu quero que morra mesmo. Porque alguém tem que ver a minha glória. A multidão tem que contemplar que eu ainda faço. E para você sorrir, primeiro você vai ter que chorar mesmo. Vai parecer que está tudo acabado mesmo. Mas quando o seu recurso, a sua força disser, foi até aqui, Deus vai dizer, eu chego e digo, agora é comigo. Deixa comigo, deixa a família comigo, casamento comigo, deixa filho comigo, deixa trabalho comigo, deixa tudo comigo. Aleluia. Parou? Não chore. E Deus está dizendo para pessoas aqui, pare de chorar. Porque eu vou me interceptar. Aleluia. As vozes podem até estar dizendo assim, ó, vai dar errado. Deus está dizendo, não ouça. Aprenda a discernir quem fala contigo. Oh, Quando não é para ir, eu sou o primeiro a dizer não vá. Santo de Deus. Quando eu estou vendo que o prejuízo está na frente, eu sou o primeiro a impedir a tua entrada e a tua chegada. Porque eu sou Deus de direção para aqueles que são meus. Eu sou Deus que dou direção àqueles que são meus. Mas às vezes a bênção foi liberada e alguém está querendo atrapalhar a tua chegada lá naquele lugar. Mas as barreiras hoje eu vou tirar, porque uma porta eu já abri e você vai passar. Vai me adorar, vai se alegrar, vai se lembrar do que falo contigo hoje aqui neste lugar. Oh, Jesus. Oh, glorioso Deus. Glória a Chegando, Deus. continua. E chegando tocou no esquife. Primeira coisa que Jesus faz. Está caminhando para desistência. Está caminhando para enterrar. Está caminhando para parar. Está caminhando sem esperança. Jesus, primeira coisa que ele chega a trazer o óleo. Porque tudo que o inimigo quer tirar de nós hoje, acredite, é o óleo. É a primeira coisa que o inimigo investe para tirar do crente hoje, acredite. É ânimo. Ânimo de adorar, ânimo de buscar, ânimo de orar, ânimo de ir para a igreja, ânimo de participar das coisas. A primeira coisa que Satanás está investindo para tirar da igreja é o ânimo da igreja. Então Jesus, quando ele chega naquele velório, a primeira coisa que ele vai trazer é a alegria. Aleluia. Palavra de vitória. Palavra de vida. Jesus dizendo, eu venci a morte e estou aqui. Estou aqui para dar vida. Pare de chorar aí. Porque só chore quando eu não chego ou quando eu não estou. Mas se eu cheguei, não quero mais tristeza. Pare de chorar. Quando ele vê a situação, tem um defunto aqui, sim. Mas não vai sair para enterrar porque eu vou dar vida antes de chegar lá. Aleluia. Não vai enterrar porque eu estou vendo que ainda tem crescimento. Aleluia. Porque o homem nunca vê como ele vê. Eu acredito que se aquele menino não fosse ter mais finalidade nenhuma, não fosse servir para alguma coisa, Deus não teria dado vida. Porque Deus sabe quem dá vida.
Menino, dormiu até agora, meu filho. Aleluia. Estão caminhando para ele botar lá fora. Fora. Glória a Deus. E antes de você sair, eu já entrei. Glória a Deus Deus. de poder. Antes de alguém sair, Jesus está dizendo: eu vou entrar. E você vai ver que eu vou entrar. Amém. Você não vai passar Eu creio. da porta com esse projeto que você está dizendo que vai abandonar. Glória, glória. Eu não vou decamando na managaçúpia, porque o Senhor para mim não dá mais. Senhor, faz alguma coisa, está dizendo decamassuri andar na managacia. Eu vou entrar por amor, decamachora managaçúpia anderebenegaçora mai. Eu te visito aqui, eu te trouxe aqui nesta noite para te dizer: não vai ter enterro, não vai ter velório, e para te dizer assim: ó, não chore, tu vai conhecer o meu poder, porque eu vou trabalhar em teu favor, e tu saberás que eu sou o Senhor. Não está perdido, o projeto não está perdido, porque sou Jesus, sou teu amigo, e vou entrar antes de tu sair, para na vida, para chamar pelo nome, e tu vai ver se levantar e caminhar, e tu vai entrar aqui, vai ser para me adorar. Glória a Jesus. Não chore, Oh, glorioso Deus. não chore, não chore, Deus, não. Deus de poder e glória. Pare de chorar, porque todo o poder está na minha mão. Não chore. Eu não entrei aqui em vão, não. Eu estou clamando, chorei, estou soltando corações aqui neste lugar. A porta já está aberta e tu vai passar. Tu vai passar para me glorificar. Tem porta de livramento aberta aqui neste lugar. Porque nem toda bênção financeira que eu quero entregar. Tem porta de cura também aberta aqui neste lugar. Tem parente de alguém aqui que eu estou a visitar. A porta está aberta para você passar. Menino, a ti te digo, se fosse outra voz não levantava. Mas a voz dele Aleluia. é inconfundível. Aleluia. A morte conhece a voz dele, viu? Aleluia. Os demônios conhecem a voz dele, viu? Até porque quando ele morreu, o inferno estava fazendo pé dizendo: acabou o ministério dele. Ganhamos, vencemos. Aí Jesus ressuscita. Aleluia. Chega lá no momento da peste e diz: ei, eu estou vivo. Glória a Deus. Aleluia. Eu morri, mas eu estou vivo. Me dá a chave aqui, porque eu sou dono da vida, também sou dono da morte. Eu não tenho controle de tudo na minha mão. A chave está na mão dele, ele tem a chave. Glória a Jesus. Chave de solução, chave de resolver. Glória a Deus. Menino, Glória a Deus de poder e glória. Aleluia, Jesus. chegando por disse: menino, a ti te digo, levanta. E sabe o que é que me chama a atenção aqui? Jesus não fazia alvoroço para fazer nada. Não tinha aquela agonia com Jesus, sabe? Jesus era manso, pleno, Aleluia. sereno. Aleluia. Meu Deus. Imagina Jesus falando nessa calma com alguém que está morto, gente. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estou te dizendo hoje, levanta. Oh, Deus glorioso de poder e glória. Sai desse espírito, levanta. Aleluia. Sai desse caixão que eu não te botei, levanta. Aleluia. Sai dessa sepultura que eu não te botei, levanta. Glória, glória, glória. Levanta. E quando o menino levanta, ele pega o menino e devolve ele a sua. Ele dizendo: toma aqui, mulher, o que não era para tu ter perdido e tu achou que perdeu. Eu vim para te devolver. Eu vim abrir uma porta para te devolver hoje. Aquilo que não era para você perder, você achou que perdeu. Toma. O menino começou a falar, comer. O povo começou a enxugar as lágrimas dos olhos porque Jesus estava presente. E todos que estavam em volta ficaram temerosos. O temor se apossou do povo, porque o povo sabia que o menino tinha morrido, gente. Mas Jesus
vez da vida. Aleluia. E ele está dizendo: não vai enterrar. Não vai ter velório nem seu, nem de ninguém na tua casa. Alguém pode ter abrido a sepultura 7 palmos, 14 palmos, 21 palmos, pode ter botado foto, pode ter arriado na Mata Virgem, na BR, na encruzilhada. Deus está dizendo: não vai ter. Não vai ter. Sepultura que ele não abre, ele fecha. Ele fecha, como ele fechou essa. Ficaram lá com a cova aberta. E não chegou, o que vai fazer agora? Se não, quem era para abrir não chegou, tem que enterrar, tem que fechar. Não foi Deus que abriu, quem abriu vai ter que ter o prazer de fechar. E não vai voltar logo que quer colocar. Porque Jesus chega primeiro. Aleluia. E aqui vamos lá, entregou a sua mãe e todos se apoderaram do temor. E glorificaram a Deus dizendo: um grande profeta Aleluia. se levantou entre nós. Aleluia. E Deus visitou o Senhor. Você crê que Deus visitou este lugar? Não? Deus está dizendo: não vai ter. Eu mudo o diagnóstico. E se eu quiser ganhar, chega. Só creia. Aleluia. Só confie. Aleluia. Talvez aquela mulher, né, ela estava ali em Naim, cidade pequena, né? Esse é o fato que fala de Naim. Então eu acredito que essa foi a primeira aparição de Jesus ali em Naim para fazer esse milagre. Então eu acredito que aquela mulher, ela não conhecia Jesus, mas passou a conhecer pelo que ele fez. Você pode estar dizendo: eu não conheço Jesus pelo sobrenatural dele na minha vida, mas fique tranquilo, com a hora você vai conhecer ele. Porque todos que caminham com ele em um momento da vida, vivem o sobrenatural de Deus, para saber que ele é Deus. Então nesta noite, essa foi a palavra que Deus ministrou no meu coração para com você. Não vai ter velório. A porta do milagre estava aberta. Em Naim, não foi fora de Naim. Porque se fosse para ele fazer fora, ele não entrava, não interceptava o lugar. Deus dizendo: eu não quero nem que saia com esse pensamento, viu? Mude sua mente hoje aqui. Porque se fosse para eu deixar chegar lá, eu não entrava na cidade, interceptava na saída. Era Jesus dizendo: eu não quero nem que saia achando que está perdendo. Eu quero que entenda que eu já entrei para a vida e que você não vai mais perder aquilo que não está na hora de perder. Aleluia. Então receba essa palavra da parte do Senhor e creia. O Jesus que